Olá, amados! Que bom que nós podemos fazer mais uma live na Mira da Saúde. Hoje vou continuar aquele estudo do livro de Jeremias, porque eu estou muito abençoado ao estudar este livro e eu quero que vocês também cheguem a experimentar esta alegria, esta felicidade por conhecer melhor o nosso bom Deus. Por isso, vamos orar para pedir que o Espírito Santo nos guie. Pai nosso que está nos céus, muitíssimo obrigado, Pai, porque através da história de nação de Judá, podemos aprender tantas coisas. Pai, o Espírito Santo somente pode revelar seus pensamentos, porque seus pensamentos nenhum ser humano pode entender. Ao Espírito Santo nos falar, que possamos ouvir atentamente e fazer o que é reto diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 21. Deus manda mensagem para Jeremias, para falar para o povo de Judá. E vem falando isso por muitos anos. E o povo rejeitando. Então, quando chegou o momento, o último rei, Zedequias, Deus mandou esta mensagem. Vamos ler Jeremias capítulo 21, versos 8 em diante. Jeremias 21, 8 em diante. A este povo dirás, assim diz Jeová: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz Jeová. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Veja só. Para os judeus que eram tão certos de que são filhos e nação escolhida de Deus, eles eram descendentes de Abraão, e o trono de Davi estava aí. Dizer que os babilônios vão cercar a cidade de Jerusalém e destruir todas as cidades de Judá, e não era para lutar contra caldeus, rei da Babilônia, mas sim entregar, render. Será que aqueles que são patriotas, aqueles que tinham orgulho de ser povo de Deus, fazer isto? Entregar para um rei pagão? Isso não era algo aceitável. O povo de Judá, eles tinham tanto orgulho, tinha honra por ser povo de Deus, então tinha que lutar até o último momento. Mas qual foi a mensagem de Deus?
entregar, render, não ficar na cidade, nem fugir. Render. E assim salvaria a vida. Mensagem clara, né? Embora não é seu agrado, mas a mensagem é clara. Se você confiar em Jeová, não tem nenhuma dúvida e você não pode, não, isso não é Deus que falou. Se a gente observar a vida de Jeremias, as mensagens que ele vinha trazendo ao longo do período, tudo era coerente, tudo que Jeremias falou cumpria. Então, havia evidências de que Jeremias realmente era verdadeiro profeta de Jeová. Então, precisava ouvi-lo, porque é a voz de Deus falando através deste profeta. Mas coisa interessante, gente. O povo de Judá, que tinha uma religiosidade perfeita, sacrificava os animais para Deus. Havia sacerdotes e profetas, mas que eles rejeitaram a voz de Jeová. Coisa impressionante, né? O povo religioso, povo que reconhecia que era povo de Deus, descendente de Abraão, trono de Davi estava presente, mas rejeitar a palavra de Deus. Ao estudar este livro de Jeremias, eu comecei a refletir a minha vida. Realmente, hoje eu cometo mesmos erros como o povo de Judá cometeu no passado. Eu sei que aquela palavra é palavra de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Mas meu pensamento prevalece. Não. Palavra de Deus não pode ser assim. Que coisa, né? Que coisa. E assim, o povo de Judá faz uma coisa. Este rei Zedequias, que recebeu esta notícia, este comunicado do rei de Jeremias, quando realmente Nabucodonosor manda seus príncipes para conversar com rei Zedequias, sabe o que rei e seus príncipes e o povo faz? Coisa impressionante. Agora, vamos para adiante. Mesmo livro de Jeremias, vamos para Jeremias capítulo 39. Jeremias capítulo 39, a partir do verso 1. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês. Então veja, quase 2 anos Nabucodonosor cercou a cidade e cidade ficou isolada. Ninguém podia entrar nem sair. Qual era a mensagem de Deus? Quando Nabucodonosor cercasse a cidade de Jerusalém? Sair
entregar e render. E assim a vida seria salva. Não era essa a mensagem? Sim, isso era a mensagem através de Jeremias. Veja, no verso 2. Era o 11º ano de Zedequias, no quarto mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Aí vem o nome dos príncipes. 4. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Veja que resultado. Se rei Zedequias com seus príncipes saíssem diante desses príncipes da Babilônia, entregassem, rendessem, a palavra de Deus era que ninguém morreria. Mas em vez de ouvir disto, eles fugiram. Fugiram. Foram pegos. Pensa um pouco, se você fosse rei Zedequias e na sua vista ver seus filhos morrerem à espada, mas que coisa, né? Que situação horrível. E todos os príncipes também morrerem à espada dos babilônios. E os 2 olhos de Zedequias serem vazados e atados e ainda serem levados para a Babilônia. Mas que situação! Meus amados, isso fez-me pensar muito. Nos últimos momentos, quando a misericórdia de Deus, que dura para sempre, mas também é rejeitada constantemente. Por que você rejeita constantemente a misericórdia de Deus? Por você ouvir o que o inimigo fala. Então, esta misericórdia que dura para sempre não pode alcançar você. Não porque a misericórdia de Deus agora parou, mas sim porque você rejeita constantemente esta misericórdia. Então, aquela misericórdia de Deus não consegue atuar em você. Quando não consegue, quem é que atua? A desgraça do inimigo, maldição do inimigo. O que aconteceu com o rei Zedequias, com seus filhos, com os príncipes, simplesmente porque ignoraram
a palavra de Jeová transmitida através do profeta Jeremias. Porque não ouviram, não consideraram estas palavras, por causa do orgulho religioso, orgulho da nação, orgulho de uma crença de que eles são descendentes de Abraão, trono de Davi, portanto Deus vai conservar esta nação. Jamais vai permitir que babilônios vão invadir a Jerusalém. Então a gente aprende uma coisa: não é meramente você ter crença e as práticas religiosas é que você é salvo. Sim, você precisa acreditar na palavra de Deus e demonstrar que você acredita através de práticas, ações, atos. Quando a palavra de Deus era entregar, render aos babilônios, assim que ouviu, quando acontece cerca da cidade de Jerusalém, o que tem que acontecer? Sem esperar, imediatamente entregar e render. Aí Deus usaria rei Nabucodonosor para aplicar misericórdia para todos que renderam, poupando a vida. Isso era plano de Deus. Por que isso era plano de Deus? Porque o povo de Judá praticou tanta maldade. Embora eles fossem religiosos da sua forma, o que eles entendiam, sem ouvir a palavra de Deus. Isso pode ser a minha vida e também sua vida. Somos extremamente religiosos. Temos todos os rigores de liturgia da religião, frequência nas igrejas, trabalhos missionários, guarda das leis de Deus, leis de saúde, tudo podemos ser perfeitos aos nossos olhos. Mas sabe o que Deus fala? Vamos para Jeremias capítulo 22. Vamos ver o que Deus diagnosticou. Jeremias capítulo 22. A partir do verso 1. Assim diz Jeová: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra de Jeová, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz Jeová: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mesmo que eles eram religiosos perfeitos, mas
a essência da religião. O amor de Deus era completamente ausente. Eles oprimiam estrangeiros. Eles oprimiam aquela classe desfavorecida, órfãs, viúvas. Mas eles tinham toda a forma de piedade da religião deles. Sabe o que acontece? É um ponto. Vamos ler. Jeremias, capítulo 30. Deixa eu ver, eu já vou dizer qual capítulo. É impressionante a reação de Zedequias. Quando por exemplo, capítulo 34 de Jeremias, versos 6 em diante. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Palavra que de Jeová veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Que maravilha, né? Porque Deus falou através de Moisés: se porventura, em algum momento, você comprar ou você tem trabalhador, servidor na sua casa que seja hebreu ou hebreia, durante 6 anos servirão, e no 7º ano era para dar liberdade. Eles não estavam fazendo disto, estavam oprimindo esta classe desfavorecida, mesmo tendo toda a religiosidade. E agora, ouvindo a palavra de Jeremias, eles foram comovidos pelo sentimento, e libertaram. Pensa um pouco, você que tem empregada ou empregado por muito tempo, gratuitamente, de repente você solta, livra. Todo o trabalho do empregado e empregada agora, patrão, patroa, tem que fazer, que não estava acostumado, anos. Que saudade que dá ter de novo empregado e empregada, não é? Sabe o que o povo fez? No verso 11. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Sabe, quando o nosso coração é comovido simplesmente por sentimento, isso nunca é duradouro.
Enquanto o sentimento permanece, você faz. Agora, quando o sentimento desaparece, tudo volta ao original. Então, em vez de sentimento, tem que ser o princípio. Princípio, sim. Assim diz Jeová, é um princípio. Portanto, mesmo que eu não me agrada, eu vou ouvir. E continuar ouvindo para sempre. Infelizmente, o povo não fez. Não fez. Então, grande mal, grande iniquidade que havia entre o povo de Judá, que levou, na realidade, para a destruição de Jerusalém e o cativeiro para a Babilônia, era isto. Não praticava o amor de Deus entre o povo. Mas sim, sempre era o amor condicional. De acordo com o seu sentimento, de acordo com seu conceito, ignorava por completo os mandamentos estabelecidos por Deus. Por causa disto, os remanescentes têm esta característica segundo a Bíblia. Apocalipse nos dá de uma forma muito clara, muito clara. Queremos então convidar meus amados para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, para ver a característica dos santos, dos remanescentes. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em que ponto que os santos são perseverantes? Que perseverança tem? Guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Capítulo 12, o livro de Apocalipse, expressa a mesma coisa, pouco diferente. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este restante da descendência da mulher, em capítulo 14, chama-se santos, que tem perseverança para guardar os mandamentos de Deus e fé em Jesus. Ter testemunho de Jesus. Perseverar. Para perseverar, nós precisamos se fundamentar nos princípios, jamais sentimentos. Princípios imutáveis de Deus, que é o amor infinito, o amor incondicional. Por não praticarem isto, o povo de Judá é levado para cativeiro. E cidade de Jerusalém queimada. Até aí, tá, tudo bem. Mas é mais incrível acontece depois. Depois que Nabucodonosor levou o rei Zedequias e deixou na cidade de Jerusalém e na terra de Judá
só mais pobres, mais pobres. Aqueles que não tinham nenhum valor para levar para a Babilônia, então o rei Nabucodonosor os deixou na terra. E rei Nabucodonosor constitui um governador, um líder que ouvisse as ordens do rei Nabucodonosor para então manter ordem naquela região. Coisa impressionante. Vamos para capítulo 40. É 40? Sim, capítulo 40. No capítulo 40, então, nós vemos que Jeremias escolhe para ficar com o povo, porque Nabucodonosor oferece várias opções. Nabucodonosor que viu em Jeremias aquela nobreza do caráter, que foi fiel para transmitir todas as palavras de Deus de Israel, então respeita tremendamente o profeta e dá opções que poderia ir para a Babilônia com ele e ele o trataria bem. Poderia ir para qualquer lugar que o profeta desejasse. E também poderia estar com o governador constituído Gedalias. Então, Jeremias escolhe para ficar com o governador Gedalias e o povo. Que escolha, né? Se Jeremias fosse para a Babilônia, ele teria uma vida tranquila, vida de paz, vida sossegada. Mas ele não faz essa escolha. Mas ele prefere estar com o povo restante. Tá. Para encurtar um pouco a palestra desta noite, acontece coisa incrível. Entre o povo restante de Judá, a gente vê um judeu para matar Gedalias. Pensa um pouco. Matou governador que rei da Babilônia estabeleceu. O que vai acontecer com rei Nabucodonosor? Fica irado ou não? Vai querer exterminar este povo rebelde? Claro. Então o povo fica um tanto apavorado. Aí vem outro líder que estava refugiado nos outros países, chega para a terra de Judá e ele torna-se o líder. Queria matar este que matou o governador. Quem matou o governador chama-se Ismael. E esse outro líder, então, chama-se Joanã. Depois você examina a palavra. E aí, todo o povo restante chega a Jeremias e pergunta da seguinte forma. Capítulo 42. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues a Jeová teu Deus,
por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que Jeová teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias, o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei a Jeová, vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que Jeová vos responder, eu vos-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja Jeová testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que Jeová, teu Deus, te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz de Jeová, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz de Jeová, nosso Deus. Uau! Parece que então esse restante que ficou em Judá, na terra de Judá, agora ficha caiu, agora realmente quer ouvir a voz de Deus. E assim eles se apresentaram para o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, 10 dias depois, verso 7. Ao fim de 10 dias veio a palavra de Jeová a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior, e lhes disse: Assim diz Jeová, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz Jeová, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz de Jeová, vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra de Jeová, ó resto de Judá. Assim diz Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, à fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. E vocês terminam capítulo 42, mas eu quero ir para capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras de Jeová, seu Deus, palavras todas com as quais Jeová, seu Deus, o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: É mentira isso que dizes. Jeová, nosso Deus, não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para morar. Aparentemente para nós é um absurdo, não é? Eles tinham falado para Jeremias:
fala com Jeová, teu Deus, sobre nosso respeito. E ainda falaram, seja boa ou seja má, nós vamos ouvir. Deus manda agora palavra. Palavra é clara. Não é para ir para o Egito como eles estavam querendo ir. Por quê? Eles tinham medo da represália do rei Nabucodonosor, porque o governador constituído foi assassinado. Então, eles estavam com medo de Nabucodonosor, então, jeito é ir para o Egito. Que tática política perfeita, né? Mas qual era a palavra de Jeová? Fique aqui na terra de Judá. Eu sou convosco. Eu vou fazer com que Nabucodonosor tenha misericórdia de vocês. Nabucodonosor vai tratar bem vocês. Se entrar para a terra do Egito, todos vão morrer. Todos. Qual foi a reação do povo, desde líder até o menor? É mentira! Jeová não mandou dizer estas coisas. Mas que coisa, gente! Mais uma vez o povo rejeitando a palavra de Deus. Eles já tinham visto que toda a palavra que Jeremias falou aconteceu. E boa parte do povo de Judá, próprio rei, foi levado para a Babilônia. Mesmo assim, eles ainda rejeitando a palavra de Deus. Muitas vezes eu vejo que eu também sou igual a eles. Depois de ter visto as maravilhas que Deus operara, sua mão guiando, nós vemos que sua mão que estava na frente. Mas ignorar o que Deus nos fala. Por quê? Por quê? Sabe que o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. A natureza humana não tem como aceitar as palavras espirituais de Deus, porque a natureza humana é carnal. Carne, o espírito, não tem como combinar, ser um. Por causa disto, Deus resolveu esta questão, enviando seu Filho, que nós tivéssemos agora uma mudança da natureza. Nós tivéssemos a natureza espiritual através de novo nascimento. Nascer de novo, porque esta natureza carnal tem que morrer, porque não tem como mudar. Então, natureza carnal morre. No seu lugar, então, nasce uma nova natureza. Natureza espiritual.
É isso que Jesus falou para Nicodemos, quando Nicodemos veio visitá-lo à noite. Vamos ler isto? João, Evangelho segundo João, capítulo 3. João, capítulo 3. Verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meus amados, enquanto nós não nascermos de novo, a nossa natureza com que nós viemos existir neste mundo é impossível ouvir, aceitar e viver segundo a palavra de Deus. Precisamos nascer de novo. Jesus está nos dando esta receita: nascer da água e do Espírito. Senão, não temos como guardar os mandamentos de Deus. Porque todos os mandamentos de Deus são Espírito. E como carnal, não temos como guardar estes mandamentos. Como que nós nascemos de novo? Nascer da água e do Espírito. Nascer da água, aqui, primeiramente, é através do batismo. Quando nós batizamos, imergimos por completo na água e nossa respiração é cortada momentaneamente, então nós morremos. A natureza carnal morre. E quando você então ressurge da água para o ar, você agora respira um novo ar, que é o Espírito. Já não é mais carnal, porque a natureza carnal morreu na água. E agora você é natureza espiritual. Isso é pela fé. Você precisa dar este significado para o batismo. Isso é o que Jesus nos apresentou. E nascer do Espírito. Cada dia você ouvir atentamente o que o Espírito Santo fala. A partir de agora, a palavra de Deus, palavra da vida, somente é o princípio do nosso viver. Quando a palavra de Deus for nosso guia, que vai na nossa frente, que toma todas nossas decisões, escolhas, nossos atos, então nós podemos ouvir a voz de Deus e
reagir positivamente a esta palavra com alegria, com júbilo, com gozo. Muitas pessoas querem vir para o campo, principalmente depois da pandemia. Como diria, um movimento ou estas inquietações que querem sair das grandes cidades e querem vir para o campo, me receio pensar muitas vezes se isso não é simplesmente um sentimento. Mas quando nós nascermos de novo, ouvirmos a palavra do Espírito Santo, palavra de Jeová, viver no campo não é por causa da pandemia, não é por causa de preparar a segunda volta de Cristo, não é para a transformação do caráter, mas sim, na cidade é impossível de você estabelecer a embaixada do reino de Deus. Eu talvez fui muito forte para dizer que é impossível. Vamos colocar praticamente impossível. A embaixada escolhida para embaixador do reino dos céus, por nosso Deus, é no campo. Eu tenho esta certeza, esta convicção. Porque somente no campo é que você pode desfrutar verdadeiramente o pequeno céu, em todos os aspectos. Está mais próximo da criação. Já que nós somos recriados, o nosso lugar de habitação também deve ser lugar bem semelhante do Jardim do Éden, quando Deus criou os primeiros pares. Agora, desfrutando este local, você com plena certeza que é embaixador, porque você é representante, porque você está ouvindo a todo tempo a voz de Deus, porque ainda tem tanta gente que não ouve a voz de Deus. Então você precisa levar a voz de Deus para aqueles que estão enganados com as palavras do inimigo. Mas o seu local para viver é no campo, no Jardim do Éden, restaurada. Jardim do Éden restaurado? Sim, pela fé. Você mesmo saboreia a bondade de Deus diariamente e você ganha as forças para levar esta mensagem para o mundo. Certamente terá momentos de visitar a cidade onde tem maior parte de pessoas. Pode até estabelecer algum local para ter contato com as pessoas, sim, mas o local para habitar é no campo, porque aí você pode saborear o céu. Realmente, com o novo nascimento, com a mudança da natureza, ouvindo a voz de Deus, que é Espírito, nós podemos entender o que é Espírito, porque agora somos espirituais. E assim não seremos destruídos
pelo inimigo, não seremos enganados. Isso é proteção que nosso bom Deus nos concedeu para hoje, para você e para mim. É grande privilégio. Realmente é um grande privilégio de experimentar esta maravilha. Salmista, em Salmos 34, verso 8, diz: Oh, provai e vede que Jeová é bom. Que esta semana você prove e vê que Jeová é bom. Vamos agradecer? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque podemos entender seu pensamento através da história do povo de Judá. Seu pensamento para eles era para vida, para a paz, para o bem. E para nós também é a mesma coisa. Então, Pai, que aceitar que Jesus nos mudou a natureza. No lugar de natureza carnal, corruptível e mortal, nos deu a natureza espiritual, incorruptível, a vida em abundância. Com a nova natureza, entendendo perfeitamente o seu pensamento, e agora com o poder do Espírito Santo, vivenciando, saboreando a sua bondade e trazendo almas para o teu reino, sempre combater o bom combate, porque vitória Jesus já alcançou para cada um de nós. Esta semana que já iniciou, que possamos, pela fé, com a natureza espiritual, cada um seja um vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana e lembre do apoio que nós já pedimos e que vocês possam também participar esta grande missão de levar a mensagem. Muitíssimo obrigado.